O navio retorna ao porto após uma expedição de 2 anos. Sua tripulação navegou pelos cantos mais distantes do globo, visitando os lugares mais isolados. Depois de tanto tempo no mar, o navio está sendo mantido praticamente só por piche e esperança. Antes ele era mantido por pregos de ferro, mas os marinheiros tinham outros usos para eles. Este é o HMS Dolphin, uma fragata de 6ª classe capaz de carregar 24 canhões. Ela foi comissionada em 1752. Após seu lançamento, a Grã-Bretanha entrou na Guerra dos 7 Anos e enviou o Dolphin para lutar. Após a guerra, ela teve outro propósito. Por séculos, os europeus acreditaram no que é conhecido como a Terra Austral Desconhecida ou Terra Australis Incognita, um suposto continente no hemisfério sul que equilibrava o hemisfério norte. A Austrália foi descoberta pelos europeus no século 17, mas muitos ainda acreditavam na existência de outra terra no vasto Pacífico Sul. Em 1764, o navio Dolphin foi enviado para explorar e desbravar essa parte desconhecida do mundo. Capitaneado por John Byron, avô do famoso poeta Lord Byron, o Dolphin partiu da Grã-Bretanha atravessando o Atlântico. Após uma breve parada no Rio de Janeiro e uma inspeção nas Ilhas Malvinas, o navio e a tripulação seguiram mais ao sul para o Estreito de Magalhães, enfrentando as águas agitadas e imprevisíveis no extremo sul da América do Sul. O Dolphin então entrou no Oceano Pacífico, onde encontraram algumas ilhas no que hoje é a Polinésia Francesa. Mas nada de Terra Australis Incognita. Decepcionado, Byron mandou o navio seguir para o oeste, chegando ao atual Jacarta, Indonésia, para reparos e depois contornando o Cabo da Boa Esperança, África. O Dolphin retornou à Grã-Bretanha em maio de 1766. Embora não tenham encontrado um continente mítico, eles voltaram com relatos sobre a vida animal e vegetal encontrada nessas ilhas, assim como sobre as populações indígenas. O Dolphin havia completado uma das circunnavegações mais rápidas do globo, levando menos de 2 anos para terminar a jornada. Apesar de não descobrirem novos continentes, a viagem do Dolphin gerou entusiasmo. Em agosto de 1766, sob o comando de Samuel Wallis, o navio iniciou nova expedição. A travessia do Atlântico foi tranquila, embora o Dolphin tenha sido forçado a passar 3 meses tentando contornar a ponta da América do Sul. Embora tenham enfrentado ventos fortes e mares agitados, a tripulação conseguiu mapear características do terreno de uma das partes mais perigosas do oceano. Em abril, eles cruzaram o Estreito de Magalhães e seguiram para o Oceano Pacífico. O navio sobreviveu às águas traiçoeiras, mas a tripulação estava precisando urgentemente de provisões frescas. O Capitão Wallis virou o Dolphin para noroeste em direção a uma região pouco explorada do Oceano Pacífico, na esperança de encontrar terra para conseguir provisões. No início de junho, eles avistaram ilhas no arquipélago de Tuamotu. A tripulação pegou um pouco de comida e água fresca antes de seguir para o oeste. Em 18 de junho de 1767, avistaram mais terra e no dia 23, o HMS Dolphin lançou âncora no Tahiti, que Wallis chamou de Ilha do Rei George. Isso foi um grande alívio, já que grande parte da tripulação, incluindo Wallis, estava doente após meses no mar. Claro, eles não estavam sozinhos. O Tahiti já era habitado por polinésios que haviam se estabelecido na ilha séculos antes. Quando viram os grandes navios britânicos se aproximando, eles pularam em suas canoas e remaram para cumprimentar os recém-chegados. O capitão Wallis notou que as canoas traziam tahitianos, porcos, galinhas e frutas frescas, suprimentos que a tripulação precisava muito. Ao se aproximarem do Dolphin, Wallis mandou o artilheiro e 2 aspirantes fazerem trocas com eles. Em troca, os britânicos deram aos tahitianos contas, facas e pregos de ferro, e disparavam canhões se não conseguiam o que queriam. Em 24 de junho, segundo o relatório de Wallis, o navio foi cercado por centenas de canoas, que ele descreveu como mais preparadas para a guerra do que para o comércio. Ele relata que os tahitianos gritaram e remaram em direção ao Dolphin, atirando pedras enquanto se aproximavam. Os britânicos abriram fogo, e os tahitianos se dispersaram quando uma bala de canhão partiu uma de suas canoas ao meio. Depois disso, as coisas se acalmaram e, apesar de alguma tensão, logo surgiram relações amistosas. Os tahitianos foram ao Dolphin, trocaram mercadorias com os britânicos e logo o navio estava reabastecido com suprimentos frescos. George Robertson, mestre do navio, registrou detalhadamente essas trocas. Os tahitianos valorizavam muito o ferro, especialmente pregos, pois ainda não sabiam fabricá-los. Logo, criou-se uma taxa básica de troca, com bens valendo um certo comprimento de prego. Por exemplo, dizia-se que um prego de 3 polegadas valia um porco de 9 quilos.
Os pregos não eram usados apenas para provisões. Um dia, Robertson estava em terra com um grupo de homens de liberdade, aqueles que tinham permissão para sair do Dolphin. Enquanto estavam lá, ele e os outros foram abordados por 3 mulheres taitianas que continuavam fazendo um gesto específico. Os homens de liberdade asseguraram a Robertson que as mulheres só queriam um prego de ferro e não explicaram mais nada. Confuso, Robertson deu a cada uma delas um prego como presente antes de partir. Algum tempo depois, no navio, Robertson contou ao artilheiro, que explicou que os taitianos exerciam a profissão mais antiga do mundo e cobravam um prego de ferro. Nas semanas seguintes, os marinheiros logo gastaram o estoque extra de pregos do navio e começaram a arrancar pregos do próprio Dolphin, incluindo os pregos usados para prender as redes dos marinheiros e também dos cunhos que serviam para segurar as cordas do navio no lugar. Segundo a lenda popular, os marinheiros estavam tão ansiosos por companhia feminina que começaram a desmontar o navio, a ponto de comprometer a integridade estrutural. É uma história engraçada, sem dúvida, mas altamente exagerada. Foi relatado que os marinheiros foram forçados a dormir no convés em vez de em suas redes, e prender as milhas de cordas necessárias em um navio à vela ficou muito mais difícil, mas o Dolphin ainda era navegável. Esses relatos, junto com histórias de outros exploradores sobre o paraíso tropical e a suposta promiscuidade dos locais, levaram ao exagero da história. A maioria dos relatos foi escrita depois, principalmente pelo Capitão Wallace, que ficou acamado no Dolphin durante a estadia no Tahiti. Assim, seus relatos eram de segunda mão e feitos muito tempo após os fatos, aumentando a confusão. Claro, os relatos não levam em consideração a perspectiva tahitiana. Em vez de ser simplesmente uma cultura excessivamente promíscua, há muito mais envolvido. As 3 mulheres que Robertson e os Liberty Men encontraram provavelmente eram seguidoras de um deus da guerra, não pessoas aleatórias. Elas viajavam pelas ilhas do Tahiti, realizando rituais para promover fertilidade e prosperidade, envolvendo atos sexuais. No entanto, isso era uma parte muito seletiva da população. Homens cortavam um bosque sagrado sem saber até serem confrontados pelas mulheres. Eles seguiam o deus da guerra quando os britânicos chegaram durante um festival sazonal. Os tahitianos podem ter pensado que os marinheiros tinham ligação com seus deuses e os incluíram em rituais. Sem uma língua em comum, a confusão cultural era inevitável. Além da integridade estrutural do Dolphin, havia outra questão que preocupava muito. Muitos dos oficiais do navio temiam que essas atividades levassem a um surto de doenças venéreas entre os tahitianos. O médico do navio garantiu que a tripulação estava saudável. Quando James Cook visitou a ilha em 1769, houve um surto de sífilis entre os nativos, atribuído a uma expedição francesa que chegou um ano após o Dolphin. Cook estimou que 90% da população tahitiana foi devastada por doenças ocidentais. Após cerca de um mês, a tripulação do Dolphin havia se recuperado e o porão do navio estava cheio de provisões frescas, e no final de julho, eles levantaram âncora e partiram. Eles seguiram para o oeste, passando pelas ilhas Gilbert, Ellis, Marianas e depois pelo Cabo da Boa Esperança. O Dolphin retornou à Grã-Bretanha em maio de 1768. Ao concluir essa viagem, o HMS Dolphin tornou-se o primeiro navio a dar 2 voltas ao mundo. Embora eles não tenham descoberto a Terra Australis Incognita, trouxeram informações valiosas sobre uma parte exótica do mundo. A história da tripulação do Dolphin desmontando seu navio para conseguir pregos pode parecer engraçada, mas esconde uma realidade bem diferente, de interpretações culturais equivocadas, exploração e, no fim, a destruição do modo de vida de um povo.